Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor reine na casa de vocês. Hoje eu quero falar a respeito de um versículo que está em Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Não sei se vocês sabem, na época de Cristo, o vinho novo eles colocavam em odres novos. E o que é odres novos? É a pele de animal. Na verdade, eles utilizavam cabra. Então, eles utilizavam a pele de cabra, eles faziam uma bolsa e colocavam o vinho novo ali dentro. Aí o vinho novo ele fermentava. E a partir do momento que ele começava a fermentar, a expandir, o odre, né, aquele couro macio, novo, ele expandia junto com o vinho. Então, aí o que Jesus está falando? Então, a gente não coloca um vinho novo no odre velho, por quê? Porque a pele, né, o couro, ele ficou velho, ele ficou duro. Então, se você colocar um vinho novo lá e ele começar a expandir, vai romper aquele odre. Ele não vai suportar a expansão do vinho novo. Então, eles não poderiam estar fazendo isso. Mas aqui, Jesus, ele está fazendo uma comparação com as pessoas. Porque os judeus, na época, eles estavam, assim, muito religiosos. E Jesus veio contra todo esse excesso de religiosidade. Porque ele falava até algo que Isaías falou, profetizou, que eles falavam, honravam Deus com a boca, mas dentro deles não estavam honrando ao Senhor. Então, eles estavam assim com muita religiosidade, eles seguiam muito a lei, faziam tudo certinho conforme a lei, né? E alguns ainda colocavam algumas regras assim mais pesadas ainda, um jugo mais pesado em cima do povo, coisas que eles nem mesmo faziam. Então, eles viviam muito nisso, né? Parece muito diferente de hoje, né? Às vezes a gente vê algumas igrejas que colocam um jugo muito pesado em cima das pessoas, né? Aí você vai ver a fundo, o pastor, os obreiros lá não seguem o que eles pregam, né? Mas se você for olhar, também não está na Bíblia, mas jogam em cima do povo. Então, nessa época, eles eram demais de religiosidade a respeito do sábado, né? Não poderia fazer absolutamente nada. A questão do se lavar, né, aquele exagero, né, chegavam, não sei se vocês chegaram a ler na Bíblia, eles chegavam, por exemplo, de um mercado, tinha que se lavar todo antes de comer, era cheia de regras, se não me engano eram mais de 600 regras que tinha na lei de Moisés, então eles viviam em função disso, e iam, né, nas sinagogas para ler a Torá, né, e eles liam já mecanizados, já não tinha aquela vontade, aquele desejo de se aprofundar na palavra. Então era tudo mecanizado e passava daquele jeito para o povo, era uma obrigação a se cumprir. Eles não estavam indo lá realmente para adorar ao Senhor. Porque toda vez que a gente vai em um culto, aprender a palavra é uma forma de adoração ao Senhor. Estou indo lá aprender porque eu quero conhecer mais do Senhor. Então, isso a gente tem que ter sempre esse intuito, essa vontade de conhecer a Deus. E eu ir a um culto não por causa de homens, por causa de pregadores, mas sim por causa da palavra, para conhecer a palavra do Senhor. É lógico que a gente vai selecionar, né, a igreja que prega realmente o que a Bíblia diz, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Eu vou ao culto para aprender sobre Deus. E eles estavam aqui nessa época muito religiosos. Então, como eles não estavam assim, buscando bem ao Senhor, não aceitavam coisas novas. Não conseguiam ter seus olhos abertos para ver aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Porque Jesus, ele é o vinho novo. E nós somos os odres. Então, para a gente ser um odre novo, a gente tem que eliminar aquilo do passado e buscar um renovo. Uma forma que a gente tem de conseguir
melhorar, a ter um renovo, poder ser esse odre novo, é jejum. Jejum, oração, leitura da palavra, mas especialmente jejum. Jejum ajuda muito a gente a ser mais sensível ao que o Espírito Santo diz. Então Jesus estava tentando colocar na cabeça deles que não adiantava você viver naquela religiosidade excessiva e não buscar realmente compreender a Deus, entender o que Deus está pedindo e seguir o que realmente Deus está falando. Porque Deus não quer regras de homens. Ele quer que o ame e o obedeça. Ele quer dizer pra gente assim, não faça assim porque isso vai ser prejudicial, vai fazer mal, faça dessa outra forma. Mas para isso nós temos que estar preparados. Nós temos que ser um odre novo para receber o vinho novo. E o vinho novo é Jesus Cristo, é o novo Evangelho, é o Espírito Santo. Como alguém vai receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, se ele está cheio de regras antigas, cheio de religiosidade? Aí ele acaba fechando o que Deus pode fazer, ele não enxerga o poder do Deus, ele limita Deus. Então, a partir do momento que você começa a limitar Deus, você não permite que ele cresça em tua vida. Aí a tua fé não cresce. Se a tua fé não cresce, como é que você vai ver o sobrenatural de Deus? Deus tem muita coisa para mostrar. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Mas para isso a gente tem que desapegar ao passado, desapegar a regras, deixar o poder dele fluir, deixar ele trazer coisas novas para a gente. E na própria palavra dele, se a gente ler, se aprofundar, pedir para o Espírito Santo nos guiar, vai ver que tem muita coisa nova, muita coisa importante a ser aprendida. Não está com aquele monte de regras pesadas, aquele jugo pesado que a gente não consegue nem olhar para o lado, a gente não consegue nem respirar, vive com medo o tempo todo. A gente vê alguns locais que eles colocam esse tipo de ideia nas pessoas, de Deus, aquele ser poderoso que é mau, que só quer vingança, que só quer justiça, só quer, te punir constantemente. Deus não é isso, Deus é amor, Deus é puro, Deus é santo, mas claro, seguindo o que ele manda fazer, seguindo as ordens dele, obedecendo a ele. É isso que ele pede, porque a partir do momento que a gente o ama, a gente o segue, a gente obedece. Então as pessoas daquela época não estavam preparadas para receber o novo de Deus, estavam com suas mentes fechadas, coração fechado. E hoje temos muitas pessoas que também estão dessa forma, porque elas seguem um pastor e esse é aquele pastor. É um pastor que não aceita, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Pronto, essas pessoas também não aceitam que os dons do Espírito Santo ainda operam hoje. E os dons operam e operam muito. Deus, ele continua fazendo os seus milagres. O problema é a nossa fé. A gente não consegue aceitar, não consegue compreender, não consegue ter fé o suficiente para os milagres de Deus acontecer em nossa vida. Então a gente tem que buscar mais a presença do Senhor e pedir para Ele mostrar o novo dele, pedir para que Ele nos transforme, para a gente desapegar a nossa religiosidade, para a gente ter uma mente mais aberta, para Ele mostrar o que Ele quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar muitas coisas novas. Se vocês forem ler, acho que é João que fala que se escrevesse tudo aquilo que Jesus Cristo fez, não teria papel suficiente para poder anotar tudo. Então aqui eles colocaram algumas coisas, são poucas coisas. Então imagina o quanto de coisa que Jesus Cristo não fez. Então nem tudo, 100% assim, de dons, de milagres, vai estar aqui na Bíblia, porque não cabia para eles colocar tudo, eles não tinham como colocar tudo para a gente. Então a gente tem que estar aberto para o novo de Deus, e tem que ter um discernimento espiritual para saber se aquilo é o novo de Deus. E uma das formas, uma vez o Espírito Santo me disse, que além, é claro, dele estar dizendo, ele está nos orientando e nos guiando. Uma vez eu pedindo discernimento espiritual, ele disse que o início seria assim, a palavra.
Se aquilo que eu estou ouvindo não contraria a palavra, não contraria o que o Senhor diz, eu tenho que estar aberta para ver, tenho que estar aberta para ouvir. E a gente tem que parar com julgamentos, porque às vezes Deus está fazendo um novo na vida de alguém e as pessoas ficam com aquela religiosidade e julgam e acabam dizendo que aquilo não é de Deus. Isso é perigoso. Por exemplo, eu não conhecia a alegria do Espírito Santo, eu não sabia que existia isso. E aos pouquinhos o Espírito Santo vai revelando isso para mim. Eu não tive ainda o prazer de sentir a alegria do Espírito Santo, mas em um culto em que eu estava conversando com o Senhor no momento de louvor, e eu queria ter uma confirmação do que eu tinha entendido que ele falou para mim, de como eu segui, como eu resolvi um certo problema, eu falei para ele que eu queria ver a glória dele se manifestar naquele culto, para eu ter a confirmação de que eu entendi correto o que ele me falou. E na metade do culto, né, e assim, foi incrível, porque aquela igreja, nessa igreja que eu frequento, assim, o pessoal acredita, mas ainda assim um pouco rígido para as coisas de Deus. Então, Deus pegou justamente uma pessoa dentro da igreja, séria, uma pessoa bem séria, que pouco conversa, que é quieta, e ela teve a alegria do Espírito Santo. A gente pôde ver em primeira mão o que é ter a alegria do Espírito Santo. Na mesma semana que Deus estava conversando comigo, me explicando sobre a alegria do Espírito Santo, quando eu pedi uma confirmação na igreja, aquela pessoa séria teve a alegria do Espírito Santo. E a alegria era tão grande que ela não conseguia se conter. Aquilo foi maravilhoso, foi emocionante você ver aquilo tudo. A alegria, ela tremia, ela sorria, ela pulava, ela não sabia o que fazer. E aí a gente pode ver o quão concreto, o quão real é a alegria do Espírito Santo, porque pegou justamente uma pessoa séria, uma pessoa quieta, uma pessoa mais rígida. Aí quando a alegria do Espírito Santo vem, não tem rigidez, não tem nada que consiga atrapalhar a obra do Espírito Santo. Então, aí o que acontece? Pessoas religiosas, se verem aquilo, pessoas que não acreditam mais que o Espírito Santo opera, se vê aquilo, vai julgar. E dependendo do que ela julgar, tanto é que tem na Bíblia que fala, né, a palavra do Senhor fala o seguinte, que o que não vai ser perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria blasfêmia? É eu dizer que aquilo que o Espírito Santo está fazendo não é ele. Eu pegar e dizer que aquilo que está ocorrendo, que o Espírito Santo está fazendo, é o homem que está fazendo, o homem que está forçando, ou é o diabo que está operando. Isso é blasfêmia. E muitas vezes tem pessoas que ainda fazem isso com juízo perfeito, percebendo que está pecando, mas fazem do mesmo jeito. Porque não sei o que acontece, que querem segurar a obra de Deus. Então a gente tem que estar atento a isso, para não julgar, para deixar um renovo de Deus vir em nossas vidas, para a gente poder ser esse odre novo, aceitar o novo evangelho, aceitar a presença do Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo nos encher cada dia mais, para a gente poder conhecer os sinais e maravilhas de Deus, conhecer o novo de Deus. Mas para isso, temos que buscar, ter jejum, ter oração, leitura da palavra e pedir para o Senhor nos iluminar, mostrar tudo que Ele pode fazer. Porque a gente não pode limitar o poder de Deus, o poder dele é ilimitado. Então basta a gente crer, basta a gente ter fé e pedir também o discernimento de espírito. Se não contraria a palavra, já é um grande sinal que é Deus operando. Então não vamos julgar, não vamos nos precipitar, para não ter o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Pessoal, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, que vocês tenham um dia excelente.